E eu tenho um amigo narrador que tava falando pra mim esses dias, que ele transmitiu um jogo que em metade do jogo ele teve problema técnico, a imagem não vinha, quando vinha a televisão vinha cortado no meio, ele só via metade do campo, e aí o som travava, foi uma bagunça, mas foi. Qual que foi o jogo mais difícil? Mas o narrador foi bom e fez até o final? Foi, quebrou um galho. Ufa, graças a Deus. Levou, terminou a jornada bem. Você tem história assim também? Eu imagino que lá no começo, quando você entra na TV, as questões técnicas deviam ser dificílimas. Sim. No rádio, então, nem se fala, né? Porque no rádio tinha aquele lance de você chegar no estádio, cadê as linhas de transmissão? Cadê? Nossa, a Telesp da época lá não tinha colocado as linhas. Eu fiz um jogo em São Caetano que não tinha retorno, porque se a rádio pedisse o retorno, ficava muito caro. Então só tinha o TX, né? Só a linha de transmissão. Combinamos lá com o operador, 3 da tarde nós vamos entrar no ar, ok, o relógio acertado, tudo bonitinho. Às 3 da tarde, faltando 5, a gente vai começar a falar. Às 3 horas você empurra essa chavinha para cima aqui, que nós estamos no ar. Evidente que não saiu a transmissão, chegamos na rádio à noite, né? E o operador lá na sacada dizendo, tá todo mundo ligando aí, quer saber quanto foi o jogo e tal. Bom, mas na televisão, aquela final que o Goiás participou, não era Copa Sul-Americana ainda, era Conmebol, né? Contra o Independiente lá na Argentina, o Sport TV foi fazer e lá fomos nós, né? Eu, Lino, Ivan Andrade, a nossa equipe foi para lá para transmitir. E a produtora contratada era de lá, né? Isso acontece muito, né? Muitas vezes você não leva aqui o seu caminhão de transmissão, hoje está até muito mais simplificado. Você não leva o seu caminhão para fazer um jogo na Argentina, no Uruguai, seja lá onde for. E aí, a produtora era argentina. E o estádio do Independiente, acho que foi em 2010, se eu não estou enganado, ou 2011. O estádio estava em reformas, né? Então a gente ficou meio que improvisado ali na arquibancada que estava em reformas para transmissão. Todos nós ficamos naquilo que a gente chama de puleiro, né, em alguns estádios e tal, né? Ficamos no puleiro ali, tá bom. Mas a gente percebeu, eu e o Carlos Eduardo Lino, que estava como comentarista, antes da transmissão, que o pessoal estava com má vontade. Olha que triste falar isso, né? O pessoal da TV Argentina, da produtora argentina, que estava ganhando lá o seu dinheirinho, o seu dinheiro para trabalhar, eles estavam com má vontade. A gente perguntava uma coisa, o cara virava, não dava resposta, um olhava para o outro assim, em tom até de, né? Até a gente pensou o seguinte, será que porque nós somos brasileiros, né? E a rivalidade, ela existe, né? Mas ficou uma coisa muito confusa mesmo, muito complicada para nós. Ok, vamos para o jogo, vai começar a transmissão. Os fones que eles nos ofereceram, né? As auriculares, tinha só de um lado, sabe aquele fone de antigamente, quando as telefonistas usavam e tal, aquele fone, nós precisamos, né, ainda mais lá que a gente estava numa cabine aberta, ou não era nem cabine, a gente precisava de, né, nós precisamos disso, né, Fausto? Nós precisamos aqui para a gente poder... Além disso, eu preciso do delay também, olha que coisa, eu adoro o delay. Pois é, e a gente primeiro começou com os fones, tá bom. Então vamos fazer a transmissão e tal. Saímos um pouquinho da cabine para fazer aquele vídeo, né, de abertura, de apresentação e tal. A câmera não funcionava, ela não funcionou. Voltamos correndo para a cabine para poder, então, né, vamos fazer em off mesmo e tal, abertura, fizemos. Aí, vamos começar o jogo? Vamos começar o jogo. Goiás disputando o título lá, olha só. Aí você com o microfone de mão, né, famoso MD, né, a gente está com ele aqui, e aquela junção ali embaixo, ela não parava, sabe, não conectava. Você estava fazendo assim, caía o cabo. Aí o Lino olhava para mim, olhava para ele, e o Lino falava assim, o meu tá igual, o meu tá a mesma coisa. Aí ficava aquele no ar, né? Até se pegar o cabo no chão, até se tal. E o cara atrás de nós, o operador técnico,
estava nem aí, estava olhando para o jogo, braço cruzado, tinha um lá no canto fumando, o que já me irrita muito, né? Porque eu não fumo. E para quem está narrando, para quem está falando, para quem está comentando, pega aqui, a gente sabe que pega, não é legal. Você prejudica o profissional que está trabalhando. Então, bom, foi um conjunto de... Naquela transmissão, para resumir, quem mais trabalhou foi o locutor stand-by, o meu querido Eusébio Rezende. Estava lá no Rio, de stand-by, se acontecesse alguma coisa e tal. E aí o Eusébio teve que fazer praticamente o jogo todo, que nós não conseguíamos ter condições técnicas, mas condições técnicas palpáveis, né, de equipamento mesmo. Não era um sinal que não subia, não era nada daquilo, entendeu? Essa foi... Bom, a gente foi para o hotel depois, ninguém quis jantar, o jogo foi à noite, claro, e fomos para o hotel sem falar uma única palavra, de tão decepcionados e frustrados que a gente ficou. Grandes hermanos, né? Mas você sabe que o Jota, quando começou a falar de... Caio, eu voltei no tempo, quando ele falou das linhas, né? Nossa. Teve 2 episódios bem curtinhos. Um não foi nem a linha. Eu fiz um jogo aqui em Sorocaba. Nosso estúdio, para o pessoal que acompanha a gente no Brasil inteiro, no mundo afora, fica aqui em Sorocaba, né? Estúdio da Rádio de Pai para Filho. E eu, no começo, Caio, aqui, eu acho que você estava nessa jornada comigo, não lembro, Caio. Foi o gol 1000 do Romário. Eu estava dentro da rádio, e eu tive que narrar do porão da rádio. Porque, você lembra disso ou não? Lembro. Porque no estúdio não tava dando certo, não tinha imagem, não tinha nada. O pay-per-view não pegava no estúdio. Foi pro porão, cara. Eu narrei por telefone do porão da rádio, mas o porão devia estar fechado há uns 15, 20 anos. Um monte de disco. Foi. Mas eu acho... E o outro foi uma da linha que a gente ficou desesperado. Eu tomei uma dura do meu pai nesse jogo, mas eu falei, pai... E o meu pai, Jota, não é... Depois de um tempo, um bom tempo, quando eu entrei na capital, ele já parou de pegar no pé, nada disso. Ele me dá um conselho ou outro, mas ele deixa eu seguir o barco. Eu tava no jogo do São Paulo e Atlético Paranaense na final. Você lembra que aquela final que tinha que esperar um outro jogo acabar pra gente dar o campeão? Mas você tem que esperar. O locutor e o narrador experiente espera acabar. Você não vai ser doido. Por mais que a chance fosse mínima de acontecer algo, alguma tragédia ali, eu não tinha o que fazer, Caio. Ia acabar a linha. Eu tive que falar. São Paulo campeão, São Paulo campeão. Eu subi e falei, meu pai, antes de você. Ele falou assim, jamais faça isso. Porque se dá uma reviravolta ali, o problema não é seu da linha. Só que se dá uma reviravolta, o mico fica eterno pra você ali. De ter cantado campeão e não foi campeão, né? E não tinha, a internet não era tão forte. Imagina, você grita campeão, não grita, viraliza na internet. Então é isso. Mas são histórias assim boas pra se contar. Quem não tem essas histórias aí, não... Eu, como repórter de campo, eu fiz uma transmissão, Jota, que eu não tinha retorno. Então eu ficava atrás do gol, olhando pra cabine, e aí saiu o lance, o narrador levantava o braço. E aí o combinado era esse, na hora que saiu o lance, eu levanto o braço que eu tô falando, na hora que eu abaixar o braço é pra você falar. Que beleza. Ele abaixava o braço e eu falava, não fazia a menor ideia do que ele tinha falado, não deve ter sido uma caca. Eu já passei por isso também, o repórter que estava comigo também já passou por isso, na televisão, entendeu? Na televisão, não me lembro o estádio, nada, mas o repórter não conseguia falar e a gente combinou exatamente isso, né? Famoso braço erguido, né? Vai! Né? Ô, Jota, você já teve algum... O João Guilherme falou que ele começou a narrar futebol porque um narrador teve piriri em São Januário. Eu já passei por situações complicadas. Você já teve alguma situação constrangedora e complicada nesses anos de carreira, Jota? Olha, teve um jogo no Morumbi, meus amigos. Eu trabalhava na Rádio Bandeirantes. Teve um jogo no Morumbi... não vou me lembrar o jogo e tal, me lembro que era Morumbi, e vocês que conhecem também o Morumbi, agora não, porque agora está diferente, o Morumbi tem até banheiro na cabine, para algumas cabines e tal. O banheiro era aquele que o torcedor usava, você tinha que andar uns 40, 50 metros, descer uma escadaria, chegava no banheiro e tinha que subir a escadaria e correr para a cabine. E aí,
faltavam 6 minutos, 5 minutos para abrir a transmissão no Morumbi. Aconteceu comigo, cara. E aí, o comentarista era o Flávio Adalto, o querido Flávio Adalto. Falei, Flávio, meu Deus do céu, tá um rebuliço aqui e tal. Ele falou, vai lá, corre lá. E aí, corri lá, evidentemente, né? E o jogo ia começar. O jogo não tinha começado. 5 minutos para abrir a transmissão. E ali o banheiro estava lotado, o torcedor chegando e tal, e dá licença, aquela coisa toda, né? Quando eu cheguei na cabine de volta, depois dessa aventura, né, fisiológica, quando eu cheguei na cabine de volta, aquele prefixo tradicionalíssimo da Bandeirantes, né? Ele já estava rodando lá uns 3, 4 minutos, até que entrou o Tony José, o querido Quartarolo, Tony José, no plantão. Tony José? O Tony José, eu trabalhei com ele na Rádio Capital, irmão do Quartarolo. Tony José, irmão do Luiz Carlos Quartarolo. Né? Aliás, o Quartarolo, de vez em quando eu brinco com ele, né? Quando ele foi trabalhar, acho que na Jovem Pan, ele é Luiz Carlos Santos. É isso aí. Luiz Carlos Santos, porque Quartarolo não pegava bem no rádio, era um sobrenome, né? Francis Cângeles, não ia caber no rádio. É complicado. Mas desculpa, cortei a sua história aí. Não, foi isso, tá? E aí o Tony entrou, e aí deram um ok pro Tony, que o locutor já estava recuperado, né? Mas aconteceu comigo, sim, no Morumbi. Hoje não aconteceria, no caso da televisão, eu não sei do outro lado lá de rádio, porque há muito tempo que eu não passo por lá. Mas hoje na cabine lá, por exemplo, do Sport TV, tem um banheirinho lá dentro, tal, bem limpinho. Bem no legal, rádio também, no rádio tem. Eu fico imaginando. No rádio temos dois, entendeu? Porque eu acho que eles já sabem que pode dar tragédia. E geralmente dá, né? Geralmente dá. Mas eu fico imaginando o outro lado da história, do torcedor, lá no Morumbi, ele contando, né? Ela tava lá, ia começar o jogo, falou, vou dar um pulinho no banheiro, né? Tirar aquela aguinha do joelho. Tô lá na fila, de repente passa o narrador do Sport TV, desesperado. É que na época não era do Sport TV, mas passa o narrador desesperado. Entra a trave, faz aquela barulheira. Deve ser maravilhoso. Caio, teve uma abertura de jornada que o meu intestino não funciona de maneira correta, né? Você sabe disso. E aí você tem que ir com recurso de remédio. Só que eu tomei achando que ia fazer efeito depois de 5 horas, normal. Eu tomei no dia anterior de manhã. Eu falei, dia seguinte acabou. No dia seguinte eu tive um jogo. E só que o jogo nada. Então, mas eu amo fazer jogo com o Vampeta, mas pra minha infelicidade, o Vamp, ele fala pouco, ele é um Karsug menos refinado. Entendeu? Muito menos refinado, porque o Karsug ele é o pontual. O jogo foi bom? Muito bom. Entendeu? Não, muito bom. O Vampeta é o Karsug baiano. Isso, é o Karsug. E aí eu falava, eu preciso de alguém que fale. Só que hoje o rádio não é mais rádio, o rádio é o YouTube. É TV, e a audiência da PAN é absurda no YouTube. Então, eu tinha muita gente, e eu tinha o Tebas também do meu lado. E foi me bater o efeito do remédio na abertura da jornada, só que foi bater logo nos 5 minutos para começar o jogo. Eu falei, não é possível que tá acontecendo isso comigo. Eu tava na rádio, graças a Deus eu tava na rádio. Glórias do Off-Tube, né? Do tubão. Aí eu falei, Tebas, segura, vai dando escalação, cria aí a chamada da escalação, faz o que for. Foi a ida mais rápida na minha vida no banheiro. Eu sentei, fui, saí, mas eu cheguei pingando, de tanta cólica que tava dando. Eu acho que o cara falou assim, não é possível, ele tá voltando, tá passando mal o gordinho ali, o gordinho tá vermelho, pingando, falei, tá passando mal, mas é gostoso, essas histórias são boas, cara, essas histórias são boas demais, demais. Pastor, na época da Bandeirantes, né, do tênis, Lendl, Wilander, naquela época fantástica, né, do tênis, que eu vivi lá transmitindo os jogos e tal, Álvaro José, aconteceu o seguinte, eu não me lembro bem qual era o torneio, mas o jogo ia começar assim, tipo 11 horas da noite, vamos transmitir ao vivo,
Trabalhávamos na época com a Coque Tavares, né, do Luiz Felipe. Então, ok, começou. E foi, né? Aquele jogo de fundo de quadro, entendeu? Ninguém subia para a rede, então era bloque, 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 bloque. E vai embora, e vai embora. Para resumir, o jogo começou por volta de 11 horas da noite. E ainda teve que ser paralisado por causa da chuva umas 3 ou 4 vezes. Foram 5 sets e o jogo acabou às 6 horas da manhã, cara. Transmissão da TV Bandeirantes. Sabe o que aconteceu? A gente se revezava, eu e o Alvinho, no estúdio ali da Bandeirantes. Sorte que não tinha imagem, né? Não tinha imagem, era só em off. A gente se revezava. Um ia no banheiro, ia comer um lanche ali, voltava, o outro saía, ia no banheiro, ia comer um lanche, voltava. E quando chegou 4h30 da manhã, sei lá, a gente se revezava no cochilo. Então o Álvaro ficava lá assim, cochilando, eu não chamava o Álvaro para falar nada, né? E depois eu cochilava um pouquinho e o Álvaro, como se estivesse comentando, também narrava. Olha que loucura, cara. É inacreditável. São coisas absurdas. É inacreditável. E tênis já não é aquela coisa dinâmica. Não. Então, automaticamente dá sono mesmo. E você nem pode falar durante a jogada, né? E não tem, óbvio, que você tenta passar a emoção, mas Claro. tem esportes que,